Bom, esse vídeo era para ter saído já em outubro do ano passado, no nosso mês do horror, mas algumas coisas aconteceram e a gente não conseguiu colocar esse vídeo no ar. Mas é uma obra tão icônica que mesmo fora do mês do horror e do Halloween, vale a pena você ter contato com esse livro e pensar um pouquinho sobre essa obra aí da Mary Shelley. Oi, eu sou a Dani e esse é o Pantufa de Unicórnio. Hoje é dia de interpretando, mas hoje a gente vai fazer uma interpretação um pouquinho diferente do que a gente já fez aqui até agora. A gente vai interpretar o título de uma obra que adoramos. E a obra por nós escolhida é Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, da Mary Shelley. Na verdade, tem muita gente que nem sabe que esse é o nome completo da obra, né? Mas ela foi originalmente lançada com esse título, Frankenstein, O Prometeu Moderno. Frankenstein é muito presente aí em muitas obras da cultura pop, filmes, né? Tem muitas coisas que reproduzem aí o monstro do Dr. Frankenstein. Para você que não conhece o livro, né, que inspirou aí tantas coisas que já foram feitas, uma primeira coisa que a gente pode falar sobre essa obra é que, bom, ela foi escrita há 200 anos e ela pode ser considerada ali como um gótico primitivo, que é um estilo literário que tem algumas características bastante peculiares e que são bastante presentes aqui no livro da Mary Shelley. Geralmente nessa literatura gótica desse período a gente tem ambientes que são bastante sombrios, coisas fúnebres, sabe? Castelos, florestas que são mais sombrias, soturnas, cemitérios, às vezes, tumbas, sabe? Um cenário, assim, que remete a essa coisa mais sombria. Outra característica que a gente vê bastante nessas obras de gótico são personagens que são bem estereotipados. A gente tem vilões que são muito tiranos, aquela figura da virgem aflita, ou as mulheres que são ou loucas, ou às vezes a femme fatale. Enfim, são personagens bastante estereotipados. Outra característica também desse estilo literário é a existência de maus agouros aí nas histórias. Então tem profecia, tem um acontecimento que é extraordinário, tem presságio, tem sonhos, tem tempestades, tem luas cheias, todos esses signos, sabe, com um significado ali para a história. Geralmente a gente tem também ali o sobrenatural envolvendo aquilo, ou fantasmas, monstros, acontecimentos inexplicáveis, lobisomens e também aí a figura dos vampiros, né? E a gente tem também, junto a tudo isso, vivências de emoções que são muito exacerbadas, muito extenuantes. O terror é muito aterrorizante, a loucura é muito insana, existe uma angústia mental nos personagens, geralmente, sofrimento, ou mesmo a fúria, quando ela vem, ela é muito pungente, paixão, as curiosidades, tudo é elevado ao extremo. Esse é o gótico e na leitura de Frankenstein você vai perceber que existe esse drama sofrido, dramático. Frankenstein, Dr. Frankenstein às vezes é chato, um pouco chato de acompanhar, porque tudo é assim, um drama, uma tempestade ali acontecendo, né? E isso torna a leitura para algumas pessoas um pouco maçante. Mas eu gosto muito das descrições e da forma com que ela coloca os cenários pra gente de maneira bastante detalhada e como ela também dá características que não se espera para certos elementos. Vou dar um exemplo que a gente tem aqui já na primeira página. Ela escreve: animado por esse vento cheio de promessa, meus devaneios tornam-se mais ardentes e vívidos. Ventos cheios de promessa, sabe? Eu particularmente tenho um certo prazer em ler esse tipo de escrita. E em outras passagens, embora ela mantenha esse padrão de exagero, assim, de emoções extenuadas, são muito mais interessantes de ler as partes que são da perspectiva do monstro, não sei, são mais interessantes. E é muito legal porque geralmente é retratado aí nos filmes e na cultura, de um modo geral, o monstro como sendo uma figura bem tacanha, né? E o livro não, ele apresenta pra gente um personagem que é bastante eloquente e que se transforma ali no monstro, né, por questões muito tristes. E ele é tão eloquente que ele consegue perceber o desprezo que ele sofre, né, e como que ele percebe que ele não seria aceito ali por conta de sua aparência, que ele não seria aceito na sociedade. Então a gente tem um monstro criado a partir aí da solidão e da rejeição, né? Então eu recomendo muito a leitura, acho que vale bastante a pena entrar em contato aí com a
Mary Shelley com essa história que ela criou pra gente. Antes da gente entrar mesmo nessa interpretação sobre o título dessa obra e falar um pouquinho sobre o que a gente acha que foram as intenções da autora ao escolher esse título, a gente vai falar um pouquinho dessa versão que foi a versão que eu li, que a gente usou para elaborar esse nosso vídeo. E a gente quer falar dela porque ela tem algumas características que fizeram com que a gente gostasse muito. Não é um publi isso, mas poderia ser. Porque a gente gosta bastante aqui dos livros da Dark Side e esse não é diferente. Uma das coisas que eu gosto muito é a própria capa, as folhas são muito boas, muito gostosas de ler, aquele papelzinho amarelo que a gente gosta. Bom, o Frankenstein ele foi idealizado pela Mary Shelley, teve um primeiro rascunho escrito em 1816, né? Mas ele veio a ser publicado só em 1818, e essa edição traz o prefácio dessa primeira publicação e traz também uma introdução a uma outra edição que foi publicada em 1831. Ao longo aí desses anos, em 1823, acho que teve uma outra edição publicada também. E essa edição de 1831, ela tem a introdução escrita pela própria Mary Shelley, e essa versão que a gente tem aqui da história é uma versão, uma tradução dessa última versão de 1831, que é a versão mais conhecida, mais difundida aí do Frankenstein, que contou com algumas alterações que a própria autora incluiu ali no livro. Ela modifica ali alguns pequenos detalhes, inclui alguns capítulos, se não me engano. Ela altera um pouco a estrutura, né? Ao longo dos anos ela trabalhou um pouco mais no livro, e aí a gente teve por fim essa última edição de 1831, que é também a edição da história que temos aqui, né? Ela tem alguns contos no final escritos pela Mary Shelley. São 4 contos da autora que estão aqui que foram colocados no final. E uma outra coisa bastante legal que tem nessa edição da Dark Side é a introdução escrita pela Márcia Xavier de Brito. Eles convidaram a Márcia, que é uma tradutora, uma editora, uma mulher bastante interessada ali por histórias da Inglaterra do século XIX, também por temas que sejam relacionados a folclore, a contos de fadas. Ela escreve pra gente uma introdução bastante completa e que traz muitos elementos aí que circundam aí a criação dessa obra, e também faz algumas conexões aí, fala um pouco do título também. É uma introdução bastante interessante e completa, com vários detalhes que são muito legais para a gente entender o contexto da autora e que torna mais rica a experiência de ler depois a história, entendendo um pouco desse contexto. E já nessa introdução, ela conta uma história que é bem clássica, que é difundida aí pelos meios literários, que é a história de que a ideia para escrever o Frankenstein ocorreu a Mary Shelley em um verão em que ela se encontrava em Genebra, na Suíça, junto de seus amigos e de seu amor, Percy Shelley, que eles estavam lá, essa turminha de amigos, né, que incluía Lord Byron, que incluía Polidori, e eles se reuniam e contavam histórias de terror à noite, e aí ela teve a ideia do Frankenstein, e ali ela escreveu seu primeiro rascunho, e também nessa reunião ali de amiguinhos e coleguinhas em Genebra, na Suíça, surgiu uma primeira versão de um vampiro em forma humana, que é o vampiro Ruthven, escrito pelo Polidori, que aí se estima que tenha sido o primeiro vampiro em forma humana aí da história literária, que embora não tenha sido uma obra acabada por Polidori, serviu de inspiração, né, de fonte para muitos outros escritores, e influenciou autores subsequentes como Anne Rice, como o próprio Bram Stoker, para escrever suas versões de vampiros. E aí essa história é conhecida porque a gente teve ali reunidos, né, Lord Byron e Polidori e a Mary Shelley, e desse verão aí surgiram essas figuras icônicas, né, como o Frankenstein, o monstro de Frankenstein, e como essa figura de vampiro humana. E aí conta-se também que durante esse período, o Percy Shelley, que é o marido, né, que era o marido na época namorado ali da Mary Shelley,
que ainda não era Mary Shelley, acho que ainda não eram casados, enfim, ele estava traduzindo o Prometeu Acorrentado. Então parece que a ideia ali do Prometeu, né, o mito, a mitologia do Prometeu estava meio presente ali nas conversas e nesse trabalho de tradução ali do Percy Shelley. E aí, depois disso, a gente tem, inclusive, poema escrito por Lord Byron, que era o Prometeu Desacorrentado. E essa ideia de que estavam ali conversando e debatendo sobre essa ideia do Prometeu, tanto que, posteriormente, quando realmente vem a publicar seu livro, a Mary faz a escolha de usar esse título Frankenstein ou o Prometeu Moderno. E aí, para entender um pouco da interpretação que a gente pode dar para esse título, é importante a gente começar lembrando, antes de tudo, a gente tem essa referência a um ente da mitologia. Mitologia vem do grego, que mistura mito, que significa história, com logia, que significa conhecimento. Então, a gente tem aí a mitologia, que é o conhecimento da história. A maioria dos mitos, eles falam sobre a criação do mundo, a origem da vida, do universo e tudo mais. Mas existem mitos também que falam pra gente de previsões do futuro, profetizando aí um fim da vida, do universo e tudo mais. Nas maiores civilizações da nossa história, os mitos, eles exerciam um grande poder de influência para manter esse tecido social dessas civilizações. Eles geralmente eram utilizados ou para validar a governança ou para, de certa forma, legitimar o status quo existente. Se a gente for pensar aí na Grécia ou na Roma antiga, os mitos eles eram utilizados para moldar os conceitos de cidadania e, de certa forma, certos comportamentos que se esperava ali daquela sociedade. Um exemplo disso é o mito aí do Édipo, né, que é uma historinha contada para evitar o incesto em um período em que se pretendia que os cidadãos daquela sociedade copulassem fora de suas famílias, porque se observou que isso gerava pessoas mais fortes. E como precisavam de guerreiros mais fortes, saudáveis, era interessante para aquela sociedade que as pessoas parassem de copular em família e diversificassem ali aquela genética. Então, esse mito do Édipo, que foi sendo espalhado, servia para influenciar aquelas pessoas a evitarem as desgraças advindas do incesto. E esse é só um pequeno exemplo, mas muitos dos mitos que eram criados tinham um intento de justificar algumas coisas, de influenciar certos comportamentos. Se a gente for pensar na Grécia Antiga, existiam mais de 1000 cidades ali, né, que conviviam. E cada uma dessas cidades tinha os seus próprios mitos fundadores. E daí a gente tinha esse conjunto de muitos mitos bastante complexos e que em alguns aspectos até eram meio contraditórios entre si, né? E aí a partir disso a gente teve Homero e Hesíodo numa tentativa de compilar tudo isso, de criar um fio narrativo único para todos esses mitos, de forma que eles pudessem conviver de forma mais harmônica, numa onda ali, né, do pan-helenismo, né, querendo unificar ali tudo. E então a gente teve aí os clássicos que são a Odisseia de Homero, a Ilíada e a Teogônia de Hesíodo. Pincelada essa ideia de que os mitos e a mitologia existe não só como meras histórias, mas como histórias que, de certa forma, têm uma lição e um objetivo de influenciar ali aquelas culturas, aqueles povos, a gente volta aqui para falar do nosso Prometeu, que a Mary Shelley escolheu para colocar no título de sua obra, e vamos relembrar um pouquinho da mitologia do Prometeu. Prometeu era filho de Jápeto e Climene. Jápeto é o caçulinha lá dos titãs ali, filho de Urano e de Gaia, ele era o filho mais novo. E a Climene era filha do titã Oceano. Eles tiveram 4 filhos, um deles o Prometeu. O nome Prometeu já tem um significado que dá um spoiler pra gente de todas as características daquilo que a gente vai ver ele realizando. Prometeu significa aquele que pensa adiante. E o Prometeu, ele é descrito
como realmente um espírito rebelde. Ele era muito sagaz, muito inteligente, e como ele era muito sagaz, ele era também muito autoconfiante. Ou seja, ele era ousado, ele cometia atos que às vezes tinham umas consequências ali meio ruins para ele e para outras pessoas que o rodeavam. E de acordo com os mitos ali que são descritos, o Prometeu moldou a espécie humana a partir do barro. O primeiro homem, a primeira mulher da primeira legião de humanos aí que andou sobre a Terra foi obra de Prometeu. Então ele foi de fato o criador da humanidade. Acontece que Zeus descobriu aí que Prometeu tinha criado esses humanos e ele ficou zangado, não gostou dessa ideia, e aí ele resolveu mandar uma enchente para acabar com os humanos que viviam na Terra. Prometeu, muito esperto, ligeiro e adiantado que era, ele tinha um filho humano que era Deucalião. Deucalião era casado com Apirra. E aí Prometeu, sabendo do que Zeus estava planejando, foi até seu filho e sua nora, e ele deu a ideia de que eles construíssem aí uma arca para sobreviverem à enchente que Deus estava planejando fazer que se abatesse sobre a terra. Qualquer semelhança com outra história não é mera coincidência. E aí, Deucalião e Pirra fizeram essa arca e realmente sobreviveram à ira de Zeus. Só que, depois disso tudo acontecer, obviamente Zeus descobriu e ficou puto. Mas Deucalião também era inteligente, e aí ele resolveu fazer um altar e agradecer a Zeus por ter lhe poupado a vida e por ter sobrevivido. Então Zeus ficou um pouco mais felizinho ali com Deucalião e com a Pirra e perdoou aí esse ato deles e, inclusive, concedeu-lhes o poder de perpetuar a humanidade, dando a eles o poder de que jogassem pedras para trás e cada pedra que eles jogassem transformava-se em humano. As que Deucalião jogava viravam homens e as que a Pirra jogava viraram mulheres. Bom, mas essa não foi a única audácia aí e ousadia de Prometeu. Depois desse rolê acontecer, a humanidade aí continuou existindo, mas parece que aconteceu um evento em que Zeus ia conversar com humanos e ver com eles quais seriam os sacrifícios que eles fariam para Zeus. Porque Zeus, né, esse Deus que precisa que seu ego seja inflado, não é mesmo? Então, parece que Prometeu, sabendo aí que Zeus ia exigir os sacrifícios dos humanos, tentou ludibriar Zeus novamente. Tentou não, conseguiu ludibriar Zeus novamente, dando a dica ali para os humanos que fossem entregar para Zeus 2 tipos de oferendas e que mascarassem cada oferenda. Uma oferenda sendo muito boa, mas mascarada como se fosse um monte de coisa ruim e ossos. E outra oferenda parecendo coisas muito boas, mas que na verdade eram um bando de porcaria de coisas ruins. E aí foram mostrar para Zeus para que ele escolhesse qual oferenda que os humanos fariam, e Zeus escolheu a mais bonita, que na verdade por dentro era um monte de cacalhada. Basicamente isso. E Zeus, obviamente, descobriu isso depois e ficou furioso novamente com Prometeu, com a humanidade. E aí Zeus resolveu retirar o fogo dos humanos. E isso fazia com que eles, além de passar frio, eles não conseguissem evoluir a sociedade com todas as facilidades advindas aí, né, do manejo do fogo. E aí Prometeu foi lá, muito sagaz de novo, conseguiu roubar um pouquinho de fogo, colocou dentro do mervinha lá, de uma erva, sei lá do que, e conseguiu trazer para os humanos, para a humanidade novamente, o fogo roubado do Olimpo. E aí tapeou Zeus novamente, que obviamente veio a descobrir depois, porque a humanidade começou a prosperar. E Zeus ficou puto novamente, e dessa vez ele castigou Prometeu com um castigo terrível de que, mandando lá 2 escudeiros, que eram a Bia e o Kratos, para pegar o Prometeu, levá-lo até um monte, Bia sendo a violência e Kratos sendo o poder. Ele foi com a ajuda de Hefesto, que era o deus ali o deus ferreiro. Com a ajuda de Hefesto, Prometeu foi preso aí no alto dessa montanha, e o castigo dele é que uma águia desceu do céu, rasgou seu abdômen e arrancou seu fígado.
tirou ali do Prometeu o fígado vivo, pulsante, e devorou seu fígado. E, como se não bastasse essa tortura dolorosa, todas as noites o corpo de Prometeu era regenerado, ele permanecia preso, e na manhã seguinte a águia voltava e repetia o estrago novamente, e assim Prometeu passaria ali os seus dias, a sua eternidade, todos os dias sofrendo com essa tortura para aprender a respeitar Zeus. E aí ele veio a ser liberto só alguns séculos depois por Hércules, que tinha lá os seus 12 trabalhos, tinha que encontrar as maçãs, e aí o Prometeu sabia onde estava a maçã, e aí o Prometeu disse que só ia falar se o Hércules conseguisse libertá-lo. Então, Prometeu foi castigado aí por sua afronta a Zeus. Por lembrar daí a história do Prometeu, eu acho que dá pra gente fazer essa interpretação de como é interessante que ela tenha escolhido colocar no nome dessa obra que ela escreveu a ideia de que o nosso Dr. Frankenstein seria o Prometeu moderno. Quer dizer, não está explícito isso, mas será que Dr. Frankenstein seria o Prometeu moderno? A gente tem aí uma história de um rebelde que usou de sua inteligência, de sua sagacidade para tentar afrontar todas as normas vigentes, para dar um jeito de resolver problemas ou de conquistar coisas que não existiam. E aí, se a gente olhar para as inquietações filosóficas que a gente consegue extrair do Frankenstein, que é esse estudioso que muito obcecado pela ideia de criar a vida, consegue criar a vida, mas não consegue lidar com as consequências da sua criação, e todas as ideias complexas existentes ali na obra do Frankenstein, como um monstro que é sensível, que tem muita humanidade, né? E um humano que não é capaz de lidar com a sua criação e nem de que leva a gente a se perguntar quem naquela história ele de fato é o monstro e quem tem humanidade. Todas essas ideias, né, aliadas à ideia do Prometeu, que sofreu muitas consequências pelos seus atos, por sua ousadia e por explorar sua inteligência e sua sagacidade, né? Eu gosto muito de pensar nessa conexão entre os dois mitos, né? E eu também gosto muito de pensar na ideia de que ela escolheu colocar no título da sua obra essa referência a esse mito tão presente e forte na cultura humana, né, há tantos anos, e, ao mesmo tempo, ela cria uma obra que há pelo menos 200 anos aí vem influenciando e sendo referência na cultura, que acaba se transformando em um outro tipo de mito que propõe pra gente, né, na modernidade, outras reflexões sobre os limites da ética, da criação, da medicina, o que é a humanidade, o que é a vida humana, né? O que é ser humano, criando talvez um mito que também tem um poder bem forte de gerar reflexão e transformar a forma que a gente pensa a respeito da ciência na vida moderna. Então esse foi o Interpretando o título de Frankenstein, o Prometeu Moderno. Se você gostou, por favor, dá um like aqui pra gente, para ajudar a crescer o canal, se inscreve e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!